Boa noite. Na série de curiosidades históricas, estarei falando sobre a Fazenda Real de Santa Cruz, especificamente sobre o Jardim do Cercadinho. Coloquei aqui alguns retratos do Conde da Barca, que foi o idealizador do Jardim do Cercadinho, ainda no governo do Dom João VI. Dom Pedro I frequentava muito o Cercadinho, inclusive esse labirinto de bambus que aparece aqui na parte central daqui da foto. Dom Pedro I, segundo o historiador Benedito Freitas, gostava de convidar pessoas, levava para aqui e ficava rindo muito quando eles se perdiam nesse labirinto. Dom João VI foi um grande frequentador. O Benedito Freitas diz que o Cercadinho para ele era a menina dos olhos do Dom João VI. Dom Pedro II também frequentou bastante, inclusive cartas enviadas para a Marquesa Barral, falando sobre a sua saudade, os encontros que tinha lá no Cercadinho. E a Imperatriz Leopoldina, que chega aqui ainda como arquiduquesa, princesa, consorte, né, havia casado por procuração com Dom Pedro I, e como era uma pesquisadora, uma cientista, uma interessada em botânica, ela vai estar muito presente no Cercadinho, inclusive recolhendo diversas espécies, mandando para o seu pai e para sua irmã e para o Museu de História Natural de Viena, na Áustria. Inclusive tem muitos trabalhos que foram mandados aqui por iniciativa da Imperatriz Leopoldina, que se encontram hoje no Museu da Áustria, Museu de História Natural, exatamente pela contribuição dele. Coloquei algumas imagens aqui, as pias em faiança, bananeiras do mato, labirinto de bambus, tulipa amarela e uma estátua representando a América, que são referências que aparecem no texto do historiador Benedito Freitas em determinadas épocas, quando o Jardim do Cercadinho passou por obras, foram colocando determinados ornatos de louça, como as estátuas. Tinha uma estátua da América, segundo o Benedito Freitas, uma estátua representando a América, outra representando a Europa. No tempo dos jesuítas havia uma mesa grande com um forro de madeira, com um banco de pedra, onde os jesuítas sentavam para fazer leituras e meditações. Então hoje estarei falando sobre o Jardim do Cercadinho como uma das curiosidades históricas do bairro Imperial de Santa Cruz. Para vocês terem uma ideia da localização do Jardim do Cercadinho, eu peguei um recorte do mapa da planta do povoado da Imperial Fazenda de Santa Cruz, aquele conhecido nosso do Coronel Conrado Jacó de Niemeyer, 1848. Eu sempre uso esse mapa porque é uma referência cartográfica muito precisa. O Coronel Conrado Jacó de Niemeyer ele era engenheiro e era cartógrafo. E, além disso, ele foi superintendente da Fazenda de Santa Cruz. Isso é um trabalho belíssimo, porque nós temos aqui praticamente uma foto sem muitas alterações do que é atual. Então, vejam aqui. Isso aqui é o atual quartel, né, o antigo Paço Imperial. Aqui tem o Portão Novo, Grande Rua dos Bambus, que atualmente é um trecho da Francisco Belisário, até chegar ao Cercadinho. Eu estive lá em 2 de novembro, fiz um videozinho de 5 minutos e 49 segundos. Quem tiver interesse poderá ver. É claro que as imagens, comparando com essas informações que nós temos dos historiadores do século XIX, as imagens não chegam nem de perto, porque realmente não tem mais nada a ver. Mas observem aqui, o Jardim do Cercadinho, né, o Cercadinho, havia um terraço, que o Benedito Freitas se refere muito. E essa aqui é a estrada geral que vai para a corte. Ela segue por aqui, nesse sentido, né? Então, observe a localização do Jardim do Cercadinho. Na planta realmente está cortada aqui, mas pela posição desse desenho, simbolizando árvores, simbolizando... Vocês podem observar que era realmente um local bem arborizado mesmo, né? E não era tão distante do Paço Imperial. Essa região aqui, essa área também depois foi ocupada por uma colônia de chineses. O Jardim do Cercadinho ele tem início em 1814. Quer dizer, antes disso, antes da presença, os jesuítas já usavam esse local
como um ponto para suas leituras, e inclusive plantações também de ervas medicinais, frutas e tudo mais. Então, é conhecido no Morro do Chá o local denominado Cercadinho, cujo significado só antigos moradores conhecem, e assim mesmo como recanto de recreio da família imperial. Como eu falei, no dia 2 de novembro, eu estive lá, fazendo um vídeo, e aproveitei para conversar com alguns moradores, que foi bem cedo, né? Mas alguns já estavam acordados, perguntando sobre o Jardim Soca. Eles continuam chamando Cercadinho e Rua dos Bambus, mas eles não têm uma referência nem mesmo de que era recreio da família imperial, apenas que é Cercadinho. Outra questão que eu queria chamar a atenção, ele fica bem próximo, atualmente essa parte toda aqui é ocupada pelo quartel, e aqui para cima já é o lote 2, que fica já do outro lado. Eu coloquei um trecho aqui um pouquinho ampliado do Jardim Cercadinho para vocês possam ver, né, o terraço e o portão. O portão do Cercadinho tinha um portão também aqui, ó. E tinha o engenho da mandioca, um armazém de café. Então foi construído aqui o engenho da mandioca. Aqui já é o curral do gado carreiro e casa do carreiro. Bem antes da chegada da família real, o local que mais tarde vai ser conhecido como Jardim do Cercadinho, já era refúgio preferido dos padres jesuítas que ali faziam suas leituras e meditações. Foi por iniciativa do Conde da Barca, Antônio de Araújo Azevedo, com o total apoio de Dom João VI, que se criou um horto botânico transformado em área de lazer após as obras de restauração e ampliação do antigo convento dos jesuítas e sua transformação em Palácio Real. Tem um retrato aqui de Dom João VI do Conde da Barca. O Conde da Barca sempre faço questão de referir porque foi quem realmente teve a ideia. E o recorte da planta do povoado Imperial Fazenda de Santa Cruz, de autoria do coronel Conrado Jacó de Nemar, em 1848, assinalando no alto à direita a localização do cercadinho. Então, o Paço Imperial fica bem para cá. Quando eu faço a referência aqui aos padres jesuítas, é porque todas as propriedades dos jesuítas, inclusive nas missões, eu estive lá nas missões jesuíticas lá no sul, São Miguel das Missões, e pude ver que tem realmente, nas proximidades dos seus conventos, um local onde eles tinham um tipo do pomar e também o horto para cultivo das plantações hortaliças e também ervas medicinais. Lá no caso de São Miguel das Missões, como é um sítio histórico tombado considerado como um patrimônio mundial, né, pela Unesco, eles ainda preservam as características, todas as características arquitetônicas, e as proximidades até hoje existe, inclusive eu vi plantação de pêssegos e outras frutas lá, e também hortaliças e plantas medicinais, porque como tem uma associação que cuida lá daquele sítio arqueológico histórico, eles mantêm a preservação. Então vejam que essa questão do Jardim do Cercadinho antecede mesmo o Conde da Barca. Já existia uma espécie de horto botânico lá, mantido pelos jesuítas, desde a chegada dos jesuítas. O Jardim do Cercadinho foi concebido mais ou menos na época da restauração de ampliação das dependências do convento dos padres jesuítas e sua transformação em Palácio Real de Santa Cruz. Aqui tem aquele famoso, conhecido desenho aquarelado de autoria do pintor austríaco Thomas Hendry, 1818. Eu sempre faço questão também de repetir esse desenho porque ele é muito simbólico, né? Ele mostra exatamente o convento, como seria o convento, e também que ele estava passando por essa ampliação. Então, vocês me perdoem aí por estar sempre repetindo esse desenho, mas é realmente um desenho que tem um significado histórico muito grande, da iconografia. Então é o Thomas Hendry em 1818. Vejam que já tem um cruzeiro aqui, tinha um relógio do sol, e na época ainda era o convento que estava sendo ampliado e reformado. Data de fevereiro de 1814, quando o Conde da Barca, acompanhando Dom João VI de Santa Cruz, idealizou a criação de um horto botânico. Sendo a região vasta
e o terreno já reservado à instalação de uma colônia de chineses para o plantio de chá, bastante afastada da área escolhida para o jardim viveiro. Este próximo ao palácio, o rei ordenou então sua construção em ocasião oportuna. Texto do historiador Benedito Freitas, segundo volume, 1987, página 171. Fiz questão também de colocar aqui aquela famosa gravura, aquele desenho aquarelado do Thomas Ender, mostrando os dois chineses com uma padiola transportando o chá, que é bem característico também da presença dos chineses em Santa Cruz. Segundo Maria Gran, e também referências de outros cronistas e historiadores, a colônia chinesa era um ambiente muito bonito. A Maria Gran faz a referência que havia plantação de rosas, era um lugar muito bonito mesmo, né? Então ela faz essas referências, deveria ser, isso também ficava nas proximidades do Jardim do Cercadinho. Quer dizer, o Morro do Chá, a plantação de chá, como o próprio Benedito Freitas disse, não ficava exatamente ali, embora nós tivéssemos algumas plantações de chá. Eu fiz aqui peguei o Google Maps e fiz aqui uma projeção para vocês poderem ter uma ideia qual seria a área toda dentro daquela região que teria plantação de chá. O Morro do Chá é aquela área próxima ao Clube Guanabara. Então tem a Rua Dom Pedro I, né, que ela segue, vem pela Rua Dom Pedro I, e o local que nós estamos nos referindo fica aqui para cima. Onde é que está? Nessa parte aqui em cima, Travessa do Chá. Vejam aqui, ó, Rua Francisco Belisário. Esse videozinho que eu fiz no dia 2, eu estava percorrendo exatamente, aqui é o primeiro batalhão de gerente de combate, que era o antigo Palácio Imperial e Real, né, e Convento dos Jesuítas. Então aqui é aquela ruazinha em frente ao quartel, a Praça Ruão, aquela praça que tem aquela grande vila, que eram as senzalas. Isso é um mapa atual, né? Aí tem a Catedral da Assembleia de Deus, aquela ruazinha seguindo, continua seguindo, Francisco Belisário. Eu entrei aqui num beco, que é o Beco Francisco Belisário. Depois eu vou mostrar a foto para vocês, que vai sair na Rua dos Bambus. Então essa rua aqui, essa parte toda aqui, era onde tinha a Rua dos Bambus, onde eles plantavam o chá. E o chá também foi levado para um pouco mais afastado, que era o aterrado do Leme. Então, como disse o Benedito Freitas lá atrás, a plantação do chá não ficava centralizada apenas aqui. O Morro do Chá é uma parte mais alta que tem ali, como eu já falei, o Campo do Guanabara. Né? Então, inclusive a Maria Gran, quando ela escreve sobre a plantação de chá, ela fala exatamente que era um morro, como ela fala assim, escreve assim, como eu acredito que seja o habitat, o local próprio para a plantação de chá. A princesa Leopoldina, arquiduquesa Leopoldina, depois imperatriz do Brasil, primeira imperatriz do Brasil, ela teve uma grande influência em relação ao cercadinho. E por isso que o Conde da Barca determinou que fosse iniciada a construção desse sonhado horto, né? E de um pequeno pavilhão, que é aquele terraço que eu mostrei lá no mapa. Nesse terraço eram realizados estudos da nossa flora. E também quando eu fiz uma postagem sobre as cartas da Imperatriz, falando sobre as cartas da Dona Leopoldina,
Me perdoem essas interrupções, mas é porque começa a falar e daqui a pouco começa a sentir uma vontade de tossir. Então essas cartas, eu fiz uma postagem recentemente, quem tem interesse em conhecer melhor, mais detalhe, né? Falando exatamente da influência da Imperatriz, até porque na ocasião eu estava preocupado, ainda estou até hoje, né? Porque Santa Cruz não tem nenhuma rua, não tem nenhuma homenagem que lembre o nome da Dona Leopoldina. Então essas cartas foram escritas e enviadas à irmã dela, Maria Luísa, e também a seu pai, que era o arquiduque. E por essas cartas vocês observem aqui, olha, já retornei de Santa Cruz, esse texto aqui, essa carta ela está escrevendo de São Cristóvão, já retornei de Santa Cruz, onde me distraí bastante, pois passeei muito e achei inúmeros espécies para o Museu de História Natural nas fantásticas florestas. Envio-lhes meus pequenos tesouros, para os quais não vejo utilidade maior senão oferecê-los ao Senhor, querido papai. Então, estão todos reunidos em um único quadro e foram coletados com muito esforço. Ela recolhia, como ela já colocou aqui, diversas espécies, né? Eu coloquei aqui violeta, a bananeira do mato e a tulipa amarela, que são muitos espécimes, né, que tem em Santa Cruz e no Rio de Janeiro, específicos e bonitos. A bananeira do mato, por exemplo, é bem comum. Do 1º de março, também ela escrevendo, ela diz que já está em Santa Cruz, aí fala das florestas, planícies e tudo mais, e que vejo plantas e árvores lindíssimas, cobertas de flores ainda desconhecidas na Europa. Infelizmente não consegui nenhuma para o senhor amado papai. Então, posteriormente ela vai recolher muito material, inclusive também animais, e vai mandar. Quem tiver interesse em saber mais detalhes, procure lá no canal, procure aqui no canal, que tem uma postagem específica sobre a Dona Leopoldina. Então ela teve uma influência também no caso do Jardim do Cercadinho. Além da Casa das Plantas, havia um conjunto de pequenas alamedas formando uma espécie de labirinto. Este labirinto, claro que essas fotos aqui não tem nada a ver com, são fotos da época, pelo amor de Deus. É porque não tem como, vocês vão ver mais tarde como é a situação hoje, não teria como. Mas era uma trilha de bambus, como essa trilha de bambu japonesa aqui, deveria ser isso, porque o próprio Benedito Freitas cita que Dom Pedro I gostava de trazer seus visitantes para cá e deixava que eles andassem sozinhos para eles se perderem, ficava depois rindo até que eles se encontravam, né? Então eu coloquei 2 fotos, esse aqui é o Labirinto della Amazzone, o maior labirinto de bambu do mundo, para que vocês possam ter uma ideia. E a própria Rua dos Bambus, ela tem esse nome por causa exatamente da plantação de bambus. O cercadinho foi a menina dos olhos de Dom João VI. O acesso se fazia pela Rua dos Bambus. Essa informação tirei do Benedito Freitas. Essas 2 fotos aqui são fotos atuais. Eu tirei em outubro e novembro deste ano. É um trecho do Beco Francisco Belisário, passando pela rua do mesmo nome, que segue em direção à Rua dos Bambus, com acesso ao ponto onde existia o famoso Jardim do Cercadinho, hoje completamente descaracterizado, sem nenhum vestígio dos tempos em que o local servia como área de lazer para o rei Dom João VI e demais membros da família real. Só que aqui, eu fiz questão de colocar essas 2 fotos para mostrar que existe a possibilidade, sim, de transformar aquela rua, tanto a Rua dos Bambus como o Cercadinho, em um ambiente um pouco mais parecido com o que era na época. Não vou querer, claro, que volte a ser o Cercadinho como é citado pelos historiadores, como era frequentado pelos membros da realeza. Mas vejam que vocês, essas fotos aqui eu tirei logo na entrada desse beco, esse beco Francisco Belisário. Isso aqui foi um morador de rua que idealizou. Isso aqui é um projeto paisagístico, inclusive usando as pinhas. Depois a gente vai mostrar essas pinhas aqui. Tem uma pinha que foi colocada aqui para dar bem o sentido. Não sei, talvez ele tenha tido alguma leitura
para tentar fazer. Por que não a prefeitura, juntamente com os moradores, prolongar? Porque esse trecho até um pedaço aqui está bonito, mas depois já não está tão, porque esse aqui já é o finalzinho. Então tem um trecho que os moradores não se interessaram. Claro, isso aqui também não é de graça, né? Mas se a prefeitura, Parques e Jardins, juntamente com alguma associação de moradores, ou mesmo um grupo formado, se reunisse para transformar isso, eu acho que nós teríamos um bairro Imperial realmente mais próximo daquilo que era antes. Não quero dizer que eu seja um saudosista de voltar a tudo que era antigamente, mas que realmente dá muito mais dignidade, valoriza muito mais inclusive o imóvel, porque alguém chega num local desse, se sente bem. Eu, por exemplo, me senti bem, embora tenha esse valão aqui, esse valão que vai passando, esse valão ele continua, era um rio que ele vai passando, ele vai circulando, depois atravessa a linha férrea, ele passava ali onde hoje tem o mercado, o Presuni, que continuava pela rua Visconde Sepetio, lá na rua Nestor, depois no Largo do Cristiano, Vitor Dumas até Sepetiba. Veja que eu estou falando de um percurso longo, tá? Então eu acho que existe sim a possibilidade de se melhorar os ambientes, desde que haja um interesse de alguns moradores, participação da prefeitura, alguma associação de moradores, a própria Câmara Municipal deveria incentivar isso para dar mais presença, mais beleza ao nosso bairro Imperial. Então, vejam aqui, ó, eu mostrei essa pinha, que foi essa foto que eu tirei agora há pouco tempo, e aqui duas pinhas de faiança, que é um tipo de louça, né, que provavelmente deveriam existir no Jardim do Cercadinho. Essas imagens não são imagens da época, porque lamentavelmente não existem mais. Foi uma imagem que eu tirei da internet, mas tanto tinha essas pias de louça, como também tinha estátuas, né, esculturas em mármore representando uma alegoria representando a América e outra representando a Europa. E, além disso, também tinha algumas alegorias de dragões. Arquitetonicamente muito admirado pela sua decoração, apresentava ornatos, estátuas e peças de louça. Esses ornatos, estátuas e peças de louça, isso também vai variar de acordo com a época, porque, como nós falamos aqui, o início em 1814, com toda a monarquia em vários momentos, primeiro reinado, segundo, nós vamos ter interferências de vários arquitetos, engenheiros e também paisagistas. O Benedito Freitas cita alguns. E o labirinto do Cercadinho, um beco sem saída. Segundo Benedito Freitas, o labirinto existente do Cercadinho foi muito concorrido. O imperador Pedro I gostava de conduzir seus visitantes ao labirinto e desatava em gargalhada, torcendo para que seu convidado não encontrasse o caminho de volta. Acredito que seja mais ou menos um labirinto semelhante a esse. Claro que o chão era chão batista aqui. É uma foto que eu tirei da internet para divulgação, mas para que vocês possam ter ideia como poderia ser esse labirinto do Cercadinho em Santa Cruz. Como citei anteriormente, dependendo da época, nós tivemos a interferência de vários arquitetos e paisagistas. Aqui no caso, o Glaziou, que foi digitar errado aqui, é Glaziou com Z, errei aqui na hora de digitar. O paisagista francês François Marie Glaziou coordenou reformas do Jardim do Cercadinho. Ele era diretor de Parques e Jardins na Casa Imperial, ele foi convidado pelo imperador Dom Pedro II, ele veio como funcionário, ficou durante muito tempo trabalhando aqui e teve interferência em vários jardins do Rio de Janeiro. E segundo o Benedito Freitas, ele forneceu muitas mudas de variedade para o reflorestamento do Cercadinho. Além de ter contribuído para o embelezamento do Cercadinho, Glaziou também foi responsável pelo projeto dos jardins em torno da antiga sede administrativa do Matadouro de Santa Cruz, conhecido popularmente como Palacete Princesa Isabel, hoje Centro Cultural Municipal de Santa Cruz, Dr. Antônio Nicolau Jorge.
Esse arquivo aqui é uma preciosidade porque ele faz parte de uma das exposições virtuais do Ecomuseu da Prefeitura. Aí tem um texto que diz assim: no processo de embelezamento do terreno do Matadouro de Santa Cruz, criou-se, sob a orientação do paisagista francês François-Marie Glazou, um grande jardim inglês de 39.673 metros quadrados, com centenas de roseiras e 420 árvores. Para cuidar desse jardim, um quadro de funcionários volumoso foi designado pela diretoria: um administrador, um ajudante, um feitor, 15 artífices entre jardineiros e trabalhadores. Imagem de Cubian, M.A, planta do Matadouro de Santa Cruz, levantada pelo agrimensor Cubian, sem data, Arquivo Nacional, Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro. Muito interessante. Então aqui, vocês observem que esta parte se refere, aqui no caso, né, é o Palácio Imperial de Santa Cruz, né, esse é um desenho da época, e aqui as casas dos moradores. Né? Aqui tem a legenda, infelizmente não dá para ler nada, mas é um documento histórico importante. Então, Glazou, esse trabalho não tem nada a ver com o Jardim Cercadinho, mas dá para dar uma ideia que o Glazou também interferiu no caso do Jardim Cercadinho. O Cercadinho foi um local de encontros, de reuniões e de celebrações. Por ser um local muito bonito e acolhedor, o Cercadinho serviu como ponto de encontro de personagens importantes da história do Brasil, desde o rei Dom João VI, seu filho Dom Pedro I, Dona Leopoldina, Dom Pedro II, além de momentos festivos como após a inauguração do Matadouro de Santa Cruz, sendo o Cercadinho o local escolhido para o almoço festivo com a presença dos convidados. Isso é citado pelo Dumiri Gito Freitas, na história do Matadouro de Santa Cruz, quando terminou a parte da inauguração, a parte formal da inauguração e tal, todos se dirigiram ao Jardim Cercadinho, a convite do superintendente da Fazenda, e lá teve um grande almoço. Eu coloquei esse livro, Dom Pedro II e a Caldense de Barral, a capa, do Raimundo Magalhães Júnior, porque Dom Pedro, esse livro, ele tem várias cartinhas, vários bilhetes escritos pelo Dom Pedro para a Condessa de Barral. Eu falei anteriormente Marquesa, mas era a Condessa de Barral, que foi a preceptora da Princesa Isabel, foi a professora orientadora, né? E essas cartas, Dom Pedro se refere a momentos de encontro, festivos, alegres, com a Condessa de Barral no Cercadinho. Tem um retrato do Marquês de Gabriac e outra do Bispo Dom Sebastião Pinto do Rego, de São Paulo, que consta de um texto do Scraia Doria, visitando o Palácio Real de Santa Cruz, e estiveram também visitando o Cercadinho. Maria Gran, agosto de 1823, fez um desenho também mostrando o Cercadinho, um pouco afastado, né? Para que vocês tenham uma ideia. 1823, ela esteve aqui em agosto de 1823. Aqui então está o texto do Scraia Doria, na Fazenda de Santa Cruz, e ele faz aqui a referência ao Jardim do Cercadinho. Nós temos aqui o Marquês de Gabriac, que era o embaixador da França no Brasil, e o Bispo de São Paulo, que esteve visitando. Ambos aqui no texto, a letrinha pequenininha, não vai dar para ler tudo, né? Mas ambos fazem referência ao Jardim do Cercadinho. E mesmo na República, até nos anos iniciais da República, o Cercadinho ainda foi usado como local para celebrações. Na sessão de 30 de setembro de 1913 dos Anais da Câmara dos Deputados, consta a nota ao lado, constando a realização do almoço para comemorar a promoção do Major Frederico Solon de Sampaio Ribeiro ao posto de tenente-coronel. Aí eu acrescentaria um texto aqui. Foi pela primeira vez arvorada a bandeira republicana no Curato de Santa Cruz. Sessão de 30 de setembro de 1913.
Em meio do almoço que teve lugar no cercadinho, foi por 4 interessantes meninos apresentada a coroa de louros que deve ser enviada ao digno e brioso militar, no caso Solon Ribeiro, né? E foi pela primeira vez arvorada a bandeira republicana no Curato de Santa Cruz. Pode até parecer uma provocação, e deve ser, mas este Major Solon Ribeiro, foi nada mais, nada menos, deixa eu mostrar para vocês aqui, quem fez a entrega a Dom Pedro II, no dia 16 de setembro, da decisão dos proclamadores da República para que a família imperial fosse para o exílio. Ele era major, mas como ele era um republicano daqueles republicanos arraigados, foi, segundo relatos também dos biógrafos, foi quem espalhou um fake, né, uma mentira, dizendo que o Marechal Deodoro era um dos militares mais credenciados, com maior credibilidade, inclusive ele era muito amigo do Dom Pedro II, e ele, esse Solon, segundo informações dos biógrafos, teria espalhado que o Marechal Deodoro teria sido preso. Isso criou uma comoção muito grande e foi, digamos assim, uma forma de estopim. Por isso, acabou sendo promovido a tenente-coronel, depois deve ter sido promovido a general, coronel e tal, e foi homenageado, como vocês podem ver aqui, ó, o texto acima cita a homenagem ao Major Frederico Solon Ribeiro, no cercadinho, por iniciativa do alferes Talone, que era superintendente da Fazenda de Santa Cruz. Ó, de uma maneira entusiástica, efetuou-se no Curato de Santa Cruz a manifestação projetada ao bravo tenente-coronel Solon, que dele foi a seu pedido representado pelo alferes Talone, superintendente da Fazenda Imperial de Santa Cruz. Veja bem, Talone era apenas um alferes, ou seja, um aspirante, já era superintendente da Fazenda. E vai prestar então homenagem ao tenente-coronel, isso aonde? No cercadinho. Por isso que nós colocamos lá atrás que o cercadinho era um local de encontros. Para encerrar, eu coloquei algumas imagens, o Oiti, porque o Benedito Freitas informa também lá no seu texto que o Glasiou também trouxe a plantação do Oiti para arborizar o Jardim do Cercadinho. O Oiti, pelas pesquisas que nós fizemos aqui, pode ser comestível, mas só em bolos, pudins e farinhas, não in natura. E é usado muito no paisagismo, por causa das seus frutos bonitos. A Rua dos Bambus tem esse nome por causa do labirinto de bambus do cercadinho. E a fruta pão, segundo também o Benedito Freitas, parece uma jaca, então a fruta a graviola, parece muito. O imperador Dom Pedro I era grande apreciador. Então, aqui fica essa contribuição como uma das curiosidades da história de Santa Cruz. Um abraço a todos.